Oi, gente, estou de volta. Continuo conversando, com as pessoas, tentando achar algumas maneiras de resgatar alguns diálogos que são importantes, que não podemos mais perder de vista, né? A grave situação do nosso meio ambiente só piora a cada dia e ela só vai aumentar ainda mais a crise econômica e a crise social. É necessário, então, a gente começar a entender como chegamos até aqui. O que foi feito para a gente ter esses resultados? Já que há pouco tempo atrás a gente tinha um desmatamento sob controle e dominávamos o mercado internacional do agronegócio, com a ajuda de certificações ambientais que essa boa gestão oferecia, né? Tendo isso em mente, eu bati um papo com um querido amigo que eu fiz na biologia, tive o prazer de compartilhar a mesma sala de aula, o Rui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rui, eu sou biólogo, sou professor de biologia em escolas estaduais aqui no interior de São Paulo. Estudei com o Marcelo no período de faculdade e essa atitude louvável que ele está fazendo aí, que seja só o início, né? A gente precisa debater esses temas e é importante que isso se estenda a todas as pessoas e a internet favorece isso, né? Eu vou primeiro focar aqui, até pensei aqui como que eu iria começar esse diálogo com vocês. O que eu vejo é a partir desse ponto de vista. No lado político e o lado educacional que a gente tem aqui no Brasil, como se fosse o foco de todo esse problema, que é a questão da preservação, economia, saúde pública. Então, por exemplo, os outros países na grande maioria, exploravam e exploram, né, ainda até hoje, os países menos desenvolvidos. Eu não vou falar pobre, porque pobre é um termo errôneo, porque o Brasil é muito rico. Né? O Brasil é sim um país desigual, então cabe a nós analisarmos isso também. De certa forma, nós somos ainda o país que mais tem, né, natureza preservada no mundo. Isso quer dizer o quê? Uma brecha para que essa minoria multimilionária que existe no planeta todo, que eles consigam a matéria-prima que eles precisam. O Brasil é o celeiro do mundo também. Ele que produz os alimentos. Então, seja eles alimentos vegetais, seja de carne, frutos do mar também. Se eu tenho um planeta que consome, países como o Brasil são a geladeira do mundo. O agronegócio ele comercializa os vegetais, a carne, frutos do mar, a mão de obra. Então esse agronegócio, ele é multimilionário. E quem é que elege os políticos no Brasil? Essas grandes corporações. Eles patrocinam, tem campanhas, nossa, maravilhosas. O marketing, a estratégia desses partidos são fenomenais. E aí quem é que está por trás bancando? Essas grandes corporações. Milhões e milhões de reais, dólares, euros, patrocinando isso por trás. Por sua vez, quem é eleito, o que acontece? Tem que ajudar essas grandes corporações. Então, a gente não pode também esperar que venha um milagre. Por mais que você seja ou defender uma ideologia de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou algo apolítico, a gente não adianta a gente botar muita expectativa nisso, porque infelizmente o nosso mundo ele é governado por essas grandes corporações. Então o grande problema, no meu ponto de vista, que o Brasil vai ter que enfrentar agora, é essa guerra com as grandes corporações. E para ficar ainda mais claro que existe um elo entre o que está acontecendo agora e as decisões que foram tomadas politicamente, eu vou citar algumas das decisões tomadas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já no governo Bolsonaro. Ações que já estão sendo questionadas numa ação civil pública feita por 12 procuradores da República que pedem um afastamento imediato do Salles. Entre os absurdos, a gente pode encontrar a paralisação do Fundo Amazônia, quando perdemos cerca de 1,5 bilhão em investimento internacional, depois que o ministro fechou os comitês técnico e orientador do fundo, que eram os responsáveis pelo trabalho, a exoneração de fiscais do IBAMA, onde o Ministério Público Federal aponta que o Salles desmontou o IBAMA e o ICMBio
e também questiona a nomeação de militares e PMs para esses postos importantes nos dois órgãos. A interferência no INPE, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Vou deixar o link do vídeo aí para vocês consultarem lá, né? Onde eu explico quais eram as funções do INPE e o motivo de estar sendo tão atacado, né? Tem os cortes de verba que o Salles encaminhou para o Congresso, um corte de 25% nas verbas de combate ao desmatamento. E também fala dessa absurda adoção de GLOs, né? Que é a garantia da lei e da ordem, que deram o nome de Operação Verde Brasil, né? Que é tocada pelas Forças Armadas. Custou mais de 124 milhões para 2 meses de trabalho, que é cerca de 15 milhões a mais do que todo o orçamento de 2009 do IBAMA. Ele transferiu para o Ministério da Agricultura o poder de conceder floresta pública para a produção madeireira e de serviços florestais. Está burocratizando as ações de fiscalização, reduzindo o número de horas que o servidor pode ficar em campo, né, fiscalizando. Deixa cargos de comando vago. Né. Esses procuradores sustentam que o Salles é responsável pela retirada de mapas de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. Sites oficiais ligados ao meio ambiente. São ações claras que ele está tomando contra todas as regras de proteção do meio ambiente. São denúncias seríssimas que não podemos deixar que fique sem resolução. Eu vou deixar um link com a matéria completa sobre essa ação que saiu lá no UOL, para vocês terem mais detalhes e conhecerem todas as acusações, né? Só citei algumas. Os procuradores lá definem esse processo, né, que o Salles está promovendo como a desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Dolosa porque é intencional, né? Isso é uma vergonha. A gente tem um governo que está manipulando, tentando esconder ao máximo, né, a destruição da natureza, visando, de um modo falso, vamos falar a verdade, que o Brasil vai ascender, que ele vai melhorar com a destruição da natureza. Olha que ideologia louca, maluca. Porque se você degrada o meio ambiente, você vai ter um povo doente. Se você degrada o meio ambiente, você vai desestabilizar o clima daquele lugar, o ecossistema existente naquele lugar. Olha aqui no sul do Brasil, o que está acontecendo? E as tempestades, os ciclones em alto mar, que começam a se aproximar cada vez mais da costa e causam destruição, afetando cidades, afetando o agronegócio. Então esse governo, esse tipo de governo arcaico, inconsequente e de certa forma que a gente pode falar assim, é um governo que não tem uma diretriz. Por quê? Se eu tenho peste, eu vou jogar veneno na minha lavoura, aquele veneno, quem consumir aquele produto vai ficar doente. E daqui 5, 10, 15 anos vai ter um câncer e vai ter que usar o recurso da saúde pública. Então, é a maior, vamos falar a verdade, me desculpa o termo, pessoal, mas é a maior burrice a gente negligenciar o meio ambiente. Se você degrada o meio ambiente, vem doença. Se você pega aquele doente, ele vai ter que ir para o hospital. Quem é que paga o salário do médico? Somos nós mesmos. Quem é que paga o remédio que é distribuído pelo SUS? Somos nós mesmos. Então o governo ele não está pensando no amanhã. Ele quer satisfazer o agora para garantir que ele seja reeleito na próxima eleição. Então o que a gente tem? Degradação do meio ambiente. A gente vê o diretor do INPE, ele foi demitido, o último diretor, não sei se vocês se recordam disso, porque ele estava divulgando os dados na comunidade internacional. E o Brasil recebe muito dinheiro de fora para que seja preservada a natureza aqui. Então os países ricos, sabendo disso, tiraram o seu patrocínio ao Brasil para que a política ambiental tivesse efeito. E o tal do nosso presidente, o mito, como eles falam, ele não queria que isso chegasse nos países que cuidam da natureza. Então ele queria esconder esse desmatamento, essa degradação, para que ele não perdesse o dinheiro que é desviado. É muito fácil, né? Me ajuda aqui, ó. Vamos cuidar da Amazônia, vamos cuidar da Mata Atlântica. Patrocinem o Brasil, a política ambiental brasileira. Nós somos o país que mais tem natureza no mundo.
E por outro lado, eu estou escondendo aqui, ó, e estou desmatando. E se ainda esse recurso, vamos falar a verdade, se ele ainda chegasse para o povo brasileiro, mas nem isso chega, né? Ou seja, o povo ele continua sendo a mão de obra explorada, barata, ignorante. Ele continua tendo mais que trabalhar cada vez mais. A saúde indo para o buraco, né? Olha agora, estamos chegando a 100 mil mortos por conta da Covid-19. Além da péssima gestão da crise causada pela pandemia, com todas aquelas ações que atrapalharam o combate à doença e ainda ficam descredibilizando a ciência, esse governo parece mesmo que não se preocupa com a saúde da população. De 2019 para cá, pouco mais de um ano, eles liberaram a venda aqui no Brasil de 680 novos produtos, que a gente classifica como agrotóxico. Desses 680, 41% é proibido de ser comercializado em toda a União Europeia. São 113 novas substâncias, mais de 30% disso é proibido na Europa. Os resultados a longo prazo podem ser terríveis. Além da já conhecida ação desses produtos no aparecimento de diversos tipos de câncer, estamos também colocando em risco a capacidade agrícola do nosso país. O mau uso da terra com a ação desses produtos vão tornar essa terra a longo prazo improdutiva, estéril, vão contaminar a água de toda a região. Essas ações visam apenas um lucro imediato de um pequeno grupo. São algumas pessoas que hoje têm muita influência no governo. E aí chegamos nas doenças. Aí que é o problema. A Covid-19, a gripe suína e outras doenças de nível pandêmico surgem porque há degradação ambiental. Quando há degradação ambiental, o ser humano ele começa a entrar em contato com animais silvestres e as doenças que estavam ali retidas na floresta saltam para o ser humano. Olha ano passado aqui, 2 anos atrás, febre amarela, começou a ter surtos em São Paulo de febre amarela. Coincidentemente, foi quando rompeu as barragens de Mariana e Brumadinho. Vocês se lembram disso? Rio Doce e Rio Paraopebas. Então, aquelas doenças que estavam mais retidas em regiões silvestres passam a vir para as grandes cidades. E aí, chegam até a população. Nas grandes cidades, nós temos alta densidade de populacional. Então, a gente não tem como frear uma doença altamente contagiosa nesses locais. Por que a Covid-19 no Brasil ela fugiu ao controle? Também não adianta, né, a gente falar assim, poxa, o governo está patrocinando aqui tal e não vamos ter mais, só os serviços essenciais vão funcionar. Você não investiu em educação do povo. O povo não vai ter os cuidados necessários e a consciência de ficar em casa e a possibilidade de não sair de casa, porque o brasileiro, em grande parte, ele é autônomo, ele precisa sair para trabalhar. Como eu vou manter esse povo em casa? Então é muito difícil, gente. O povo ele é explorado pelos políticos e a gente tem que começar a abrir os olhos. Então também uma autocrítica para nós. Você vai continuar elegendo políticos pelo que eles falam, pelo que você concorda ou pelo que eles vão fazer? Que projeto que o atual presidente fez nos últimos 30 anos de vida pública que ele teve? Ele sequer participou de debates. E olha o caos que estamos vivendo por causa dessas más escolhas. A gente vinha avisando isso há muito tempo, nós que somos mais ligados a esse tipo de questão. Mas foi necessário que a mídia mostrasse isso. Olha a gravação que foi feita. Devemos passar a boiada nas questões ambientais, aprovar leis, e sendo que a gente tem a Covid-19 aqui tomando a atenção da mídia, o ministro do Meio Ambiente quer que passe a boiada. Vamos aprovar logo uma série de medidas para degradar o meio ambiente e favorecer o agronegócio. Gente, o nosso país está afundando. Então a gente tem que acordar para a vida e começar a exigir mudanças. A gente tem que começar a olhar para os nossos políticos de um modo amplo, abrir a nossa cabeça para nossas questões sociais, ambientais, e não apenas
dando voz ao preconceito e com falácias e discursos de ódio que estão sendo feitos. E a gente está caindo como palhaço nessa falácia sem o menor cabimento. Então, não é possível que continuemos a eleger esse nível de político em países como o nosso, porque agora a gente ainda tem tempo de reverter. Ou amanhã talvez seja tarde demais. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão a todos. Nenhuma visão é maior do que os fatos. E a ciência trabalha com fatos. Negligenciamos a ciência e estamos aí, com quase 100 mil mortos. O Brasil não utilizou nem 20% de todo o dinheiro para cuidar da pandemia. E você está aplaudindo esse tipo de governante. O que hoje a gente faz também para o meio ambiente, amanhã vai retornar para nós da pior maneira possível. Hoje é uma doença que mata de 0,5% a 0,7%. Amanhã pode ser uma doença que mata 50%. O que vai ser de você e da sua família? Amanhã, quem vai ter câncer por causa de poluição vai ser você. Amanhã, quem vai passar fome por causa de catástrofes climáticas vai ser você. É chegado o momento da gente repensar tudo e a nossa principal postura em relação à política, à natureza, preservação e se colocar no lugar do próximo, empatia. Não somos superiores a nenhuma outra espécie. Não somos superiores a plantas, não somos superiores a mamíferos selvagens, não somos superiores a nada, somos parte dessa natureza. É chegado o momento da gente pôr em prática o que atualmente só é teoria. Então, devemos reavaliar tudo. Então, espero que vocês possam refletir sobre esses temas e que no futuro nós possamos olhar para trás e ter aprendido com os nossos erros. Exatamente, Rui. Entender os erros e mudar o que for necessário. Essa é a proposta. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no país, quando não tem quase ninguém olhando. E a proposta vale para você também. Tem alguma dúvida, alguma sugestão, o que pode ser abordado? Se você tem algum conhecimento de algo que as pessoas ao seu redor já deveriam saber, mas ou estão ignorando ou sendo enganadas por notícias falsas. Com isso, acredito que estaremos ajudando a todos. Quero agradecer você, Rui, por estar me ajudando nessa luta, né, pela conscientização das pessoas. Parece que não vai ser mesmo uma tarefa muito fácil, né, mas a gente vai fazendo a nossa parte. Para ajudar nas referências, eu vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado no primeiro, né, alguns vídeos para vocês, né, se aprofundarem em certos temas, algumas coisas que eu citei aqui. E o convite está feito para todos vocês, meu. Uma opinião, uma sugestão, uma participação, quem sabe. Fiquem à vontade. O importante é a mensagem ser passada e compreendida. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Marcelo, continue com esse trabalho, que possamos um dia olhar para trás e ver que colocar a nossa cara a tapa valeu a pena, né? O que não cabe mais a nós regredir, que é o que estamos vendo no Brasil hoje. Regredindo. Isso não pode acontecer. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Marcelo. Força, e vamos continuar, e vamos, se Deus quiser, com atitude, com consciência e com valorização da ciência, avançar para uma sociedade melhor, mais justa e mais sustentável. Até mais.